Oi, meu nome é Maria, eu sou neuropsicóloga e psicanalista lacaniana. Bem-vinda à Sala de Espera. Esse é o podcast que eu uso para desabafar e falar sobre milhares de assuntos e elucubrações diferentes enquanto eu tô entre um paciente e outro aqui na clínica. Eu espero que o episódio de hoje ajude alguém que precise entender um pouco mais sobre a própria felicidade, de onde ela vem e como que a gente pode conseguir viver uma vida um pouco mais feliz. A gente vai falar sobre coisas que a gente pensa ser a solução para os nossos problemas e a realidade por trás delas. Vou falar sobre 3 coisas principais. A primeira sendo, obviamente, um relacionamento. A gente tende a pensar que o relacionamento vai trazer toda a felicidade do mundo e não vai. Não mesmo. Até porque a maioria das pessoas que está obsessivamente buscando um relacionamento, que sente que precisam de um relacionamento, a última coisa que elas precisam é de um relacionamento com outra pessoa. Elas precisam aprimorar o relacionamento com elas mesmas. Muitas pessoas que estão ativamente buscando, desesperadamente buscando um relacionamento, querem usá-lo para escapar da própria companhia. E isso é um jogo muito perigoso. A gente acaba se tornando dependente daquele relacionamento, né? A gente acaba usando ele para escapar da realidade ou usando o problema dos outros e focando no problema dos outros ou da outra pessoa para não ter que olhar para o nosso próprio. A realidade é que o olhar do outro não é um substituto para o olhar que você nega a si mesmo. Essa carência é falta de si. E o relacionamento não vai te trazer felicidade, um relacionamento traz muitos problemas. Eu não digo isso de um jeito pessimista. A gente acha que tudo vai ser horrível até a gente encontrar alguém. Aí a gente encontrou aquele alguém e tudo se resolveu. E na realidade não, porque você encontrou alguém, beleza. Aí agora tem os anos de relacionamento, você tem que construir uma rotina com essa pessoa. Você tem que construir uma noção de que tranquilidade não é a mesma coisa que tédio, de que paixão não é a mesma coisa que amor. Que vai ter sentimento bom, que vai ter sentimento ruim, que vão ter fases difíceis, que vão ter fases mais fáceis. Relacionamento é trabalho. Relacionamento é esforço consciente. E se você está usando para fugir de trabalho, fugir de esforço consciente, você vai se deparar com vários inícios de relacionamento. E só. Vários e vários. Porque a partir do momento que começa a complicar, você vai e foge. Você fala, ai, porque eu não consigo ser feliz. Porque eu ainda não achei a minha pessoa. Não, você não deu a oportunidade de ninguém ser a sua pessoa. Porque você não escolheu ninguém, né? Escolher alguém é se comprometer com aquilo. Desde que seja saudável. Desde que te faça bem. Olha primeiro pra você. Olha primeiro para suas questões. Se você tá achando que relacionamento é o que falta pra sua vida, é isso mesmo. O seu relacionamento com você. Não outra pessoa. Não um relacionamento romântico. Às vezes as pessoas querem um relacionamento romântico para compensar pelo fracasso, entre várias aspas, de um relacionamento familiar. Olha para isso. Olha para essa questão primeiro. Que relacionamento familiar é esse? De onde você está tentando fugir, entrando na vida de outra pessoa? E se você está olhando para mim, olhando não, né? Se você está me ouvindo e falando, meu Deus, que maluca, péssimo, odiei. Olha um pouquinho mais pra você. E se você tá falando, caraca, faz sentido, mas não identifico nada na minha vida, beleza. Fala com a sua analista brevemente. Ou, se você tá me ouvindo e falando, caraca, é isso mesmo, eu tinha essa questão aqui, parabéns, você é terapeutizado. O olhar do outro não é substituto pro olhar que você nega pra si. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, nunca vai te preencher, nunca vai ser o suficiente, porque não é o seu. Não é o certo. Qual a segunda coisa que a gente acha que vai solucionar os nossos problemas e, na verdade, não soluciona nada, ou quase nada? Remédio. A gente acha que remédio vai resolver tudo, né? Ai, remédio para ansiedade vai resolver minha ansiedade. Não vai, não. Opa, desculpa, sinto ser a pessoa que vai te informar. Ele vai te dar uma base fisiológica, entende, né? Ele vai dar circunstâncias para o seu cérebro conseguir começar a se recuperar. Porque fisicamente seu cérebro não está funcionando, o sistema de dopamina não está funcionando muito bem, a sua amígdala cerebral não está funcionando muito bem, a gente precisa dar uma regulada. Aí a gente dá uma regulada nela com o remédio. Mas é só isso. É o básico, é o basal. Você não está fazendo terapia? Você não está se exercitando, comendo bem, você não está dormindo?
Você não está escrevendo sobre seus pensamentos, você não está refletindo sobre o que está te causando ansiedade, você ainda está no ambiente que está te causando ansiedade. Você acha que o remédio vai resolver? No máximo vai mascarar um pouco dos sintomas. Por isso, eu falo, o remédio nunca é a primeira opção. Nunca é. É quando a gente já tem um tratamento integrado, quando a gente já está fazendo o esforço. Aí entra o remédio. Uma outra coisa que eu penso que as pessoas pensam que soluciona muitos problemas, e soluciona vários, mas não soluciona todos, é dinheiro. Não consigo contar quantas pessoas que eu converso e conversei. Vocês sabem, né? Eu sento nas mesas de bares só pra aterrorizar as pessoas com perguntas filosóficas. Eu não sei ser de outro jeito, me desculpem por tudo, mas eu adoro ser assim. Eu começo com uma conversa de boa e do nada tá lá, crau, um super assunto de... Ai, e pra você, o que é Deus? E assim, a gente tava falando de Teletubbies e eu fui fazer uma referência ao Sol ser um bebê. Isso é real, isso aconteceu semana passada. Felizmente ou infelizmente pra quem estava comigo. Dinheiro. Muitas pessoas acham que dinheiro soluciona tudo. Não soluciona. Soluciona muita coisa? Muita coisa, não vou negar. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, sempre fui uma pessoa muito privilegiada. Eu nasci numa família com muitos privilégios. E eu entendo que o dinheiro me deu muitas bases, muitas, para estudar, para cuidar da minha alimentação, para fazer terapia, para, né, conseguir investir em mim mesma. Mas teve um momento ali da minha vida, no início da minha vida adulta, que eu tinha uma obsessão com fazer o mesmo tanto de dinheiro que meu pai havia feito. Tinha essa obsessão. Então eu estava quase escolhendo a minha carreira com base nisso, em que ia me dar dinheiro. E aí eu fui para áreas de exatas, né? Eu era muito infeliz. Estudando para o vestibular de exatas, eu era muito infeliz. Nossa, eu detestava. E eu era apaixonada por psicologia, eu sabia que psicologia não ia me dar muito dinheiro, porque todo mundo falava isso. Bem, depois de muito ponderar, inclusive falar com meu pai, tive essa conversa sobre o dinheiro. Ele olhou pra mim e falou, olha, o dinheiro me trouxe muita oportunidade, mas se eu não fosse feliz, ele não ia me fazer feliz. O dinheiro não amenizou nenhuma das minhas dores maiores, assim, emocionais. Nenhuma. Ele me deu ferramentas para lidar com isso, eventualmente, mas pouco além disso. Então, primeiro seja feliz, depois busque fazer dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não tô falando que dinheiro não é importante, gente, entendam. Eu tô falando que se você colocar como centro, como a solução para todos os seus problemas, você vai chegar lá, você vai ter o dinheiro. Colocou no centro da sua vida, não tem como não. Eventualmente, por qualquer meio necessário. E aí você vai perceber que não era o suficiente, que não era a única área que você tinha que ter olhando. Que agora o emocional tá ferrado, porque o psicológico tá ferrado, porque a saúde tá ferrada. Não é a solução para tudo. Eu sei que agora, nesse estágio do capitalismo, né, que chamam de late stage capitalism, que é o estágio que é para ser o estágio final, não vou entrar nisso, não é um podcast sobre geopolítica nem economia, mas nesse estágio do capitalismo parece que tudo se resume a dinheiro. No mundo externo, as relações são sempre de troca, sempre monetárias, sempre. Se você não tá vendendo alguma coisa, o produto é você. Se você não tá pagando nada, o produto é você. Enfim. Talvez a felicidade esteja exatamente na contrapartida disso. E entender que, não. Por mais que tentem dizer que o dinheiro é tudo, o dinheiro não é e não vai ser tudo. E no processo de análise, a gente faz muito essa associação entre o dinheiro e a autoestima e o valor que você se dá como ser humano. Claro que tudo depende do contexto do dinheiro na vida da pessoa. Várias pessoas veem dinheiro como um instrumento de manipulação, especialmente com pessoas que tiveram pais ausentes e que compravam muitas coisas para eles, mas não estavam disponíveis emocionalmente. Vocês acham que o dinheiro solucionou alguma coisa nessa situação? Não, as feridas emocionais continuam as mesmas. A única diferença, talvez, é que eles tiveram recurso para fazer terapia.
E, aliás, se vocês precisarem de recursos gratuitos para fazer terapia, eu vou colocar no link aqui embaixo na descrição. Para fazer esse episódio, eu estava refletindo sobre essas questões que a gente acha que vai solucionar, né? E foi porque eu tive 2 pacientes que um falou sobre relacionamento ser a única coisa que faltava para ele, e o outro, tô falando no masculino, mas é paciente, tá? E o outro falar que dinheiro era a única coisa que faltava para ele, e não era nada disso que faltava para nenhum dos dois, tá? No ponto de vista assim, de saúde mental, em análise, mas tudo bem. Gente, desculpa, eu vou ter que trazer um livro, vocês sabem. Eu vou trazer um pouco de Ética a Nicômaco, de Aristóteles. A gente tem a felicidade, que é uma tradução mais ou menos assim, próxima da palavra grega eudaimonia, que é bom espírito. O daimon, para o grego, é uma figura intermediária entre o humano e o divino. Então a gente fala espírito, né? Aristóteles, ele fala de um homem que tem filhos e acredita que eles estejam bem de vida, estão encaminhados, está tudo certo, e que isso contribuiria para a sensação de paz desse pai, né, desse homem. A sensação de, o mundo está direito, está tudo dando certo, tá? Agora, será que esse mesmo homem conseguiria ser feliz mesmo se não tivesse tudo caminhando do jeito que ele queria? Mesmo se estivesse muito longe do que ele imagina estar? Tipo, se o filho dele acabasse matando alguém, a filha dele entrasse para o crime organizado, enfim, ou entrando para o mundo das drogas, ou algum tivesse uma morte súbita e próxima. Entendem essas desgraças que acontecem? E aí Aristóteles diz, o fato de esse homem não saber nada disso não melhora a situação. Ele não sabe que o seu mundo é tragicamente desalentador. Mesmo não sabendo e se mantendo na ilusão de que está tudo bem, ele não vai estar feliz. Pelo menos não no sentido da expressão grega, de eudaimonia. E aí o Aristóteles faz uma afirmação que, a primeira vez que eu li, eu achei muito bizarra. Ele fala que não existe essa eudaimonia para esse homem que acha que está tudo certo e tudo alinhado, porque a felicidade precisa de uma situação objetiva em que o cosmo esteja em harmonia com você. Então, assim, a visão grega da felicidade é se você está em um estado de harmonia e ordem com o mundo. Estranho, né? Estranho pensar assim, é uma visão muito exótica. E ele ainda fala que só é possível dizer se alguém foi feliz no fim da vida. Se alguém é feliz no fim da vida. Porque a gente só pode saber retroativamente que tal indivíduo pode saber se sua vida fez parte do cosmo, de um universo ordenado. Eu me deparei com esse pensamento de Aristóteles e eu demorei para raciocinar e para entender. Eu achei ele absolutamente totó, né? Porque, como assim? Então não tem felicidade plena? Então só vou saber se eu fui feliz num grande esquema da vida quando eu estiver no final dela. E sim, é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que encontrar um estado de contentamento onde a vida seja interessante e não só feliz. E isso é um argumento do Conrado Caligares. Ele fala que todas as experiências são interessantes. De alguma forma a gente está sempre crescendo, aprendendo ou sendo feliz. E ele fala, uma vida em que você se autoriza a viver intensamente, autoriza-se a viver com toda a intensidade que todos os momentos da nossa vida merecem. Onde você não centraliza um aspecto como sendo a felicidade, porque a felicidade não existe. Felicidade vai ser um conjunto de pequenas coisas sobre as quais a maioria você não tem controle. Então, por que ocupar tanto tempo? Por que se ocupar por tanto tempo buscando uma coisa que, no fim, nem mais existe? Existem estados de alegria. Existem estados de alegria entre estados de tristeza, entre raiva e ansiedade. E essas coisas que você acha que vão solucionar, não solucionam nada, só te mantém na ilusão de que há uma solução para o que é viver.
que são as experiências, as boas, as ruins e as mais ou menos também. E quanto antes a gente puder abraçar isso, e quanto antes a gente puder olhar para isso, para a vida como um todo, mais interessante ela fica. É aquele negócio de, se você quisesse só se sentir feliz, você teria que se sedar por muitas experiências. E o crescimento? E se eu quisesse ter me sedado do meu término? Poderia super. Inclusive, tinha aquele livro sobre o Prozac, que o Contardo fala aqui, e eu vou ter que trazer. Ele fala, ó, nos anos 1990, época que eu clinicava em Nova York, saiu um livro sobre a nova onda de antidepressivos, The Prozac Nation, ou A Nação do Prozac. Foi escrito por um médico que tinha começado a usar o Prozac, o primeiro antidepressivo de uma nova geração, e se tornou best-seller do New York Times. Então é claro que todo mundo queria o Prozac, até porque ele beneficiava pacientes que faziam parte dos 35% para quem o antidepressivo de primeira geração proporciona um efeito que é realmente significativo, grande e muito bom. Mas o que imediatamente começou a chegar nos consultórios foram pedidos bizarros, do tipo: escute, o meu pai está com câncer, vai viver 1 ano no máximo, então eu gostaria de preventivamente tomar Prozac, até ele morrer para não sofrer com a morte dele. Só que a morte do seu pai é uma experiência que vai acontecer uma vez na sua vida e é crucial na sua vida. É uma experiência canônica de crescimento, de evolução. É uma experiência que dói, mas é uma dor que é necessária. É vivida, faz parte do ciclo da vida. E aí você vai se sedar para não sentir essa tristeza, porque você só quer ser feliz. E no final das contas, você não vai sentir nada, porque você vai viver uma vida anestesiada, não feliz. Sem a tristeza não há felicidade. E às vezes é simples assim. Aceite as experiências como interessantes, como coisas que devem ser vividas. Bem, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês hoje. Foi um pouquinho intenso para mim esse episódio, eu acho. São coisas que eu não tenho muita clareza, não é episódio que vem com respostas, né? Mas são só elucubrações, pensamentos que eu tive, que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu estive refletindo sobre isso. E esse podcast é justamente isso, né? Por favor, se vocês gostarem, avalie aqui o podcast para ajudar a chegar em mais pessoas, ou compartilha com alguém. Enfim, me segue lá no Instagram, no TikTok, vou deixar o arroba aqui embaixo. Também vou deixar a referência dos livros que eu usei, se vocês quiserem ler. E é isso. Se quiserem trocar uma ideia, manda um direct no Instagram. Se quiserem sugerir um assunto, eu vou deixar uma caixinha aqui. E é isso. Obrigada, gente. Até semana que vem.